Your son took that from me. A mudança que nós vemos acontecer em sua voz é o que constrói toda esta cena. Olá, meu nome é Raquel Gardner do The Actors Mark. Sou atriz há 30 anos e treino atores há cerca de 7 anos. Neste vídeo eu vou rever cenas das atuações de Keanu Reeves. Let me out! I want out! Easy, Neo. Easy. Quero falar um pouco sobre a progressão emocional de Keanu Reeves no filme Matrix. É realmente importante que você veja como ele está em transição. No início desta cena, ele está em total negação. I don't believe it. It's not possible. Mas quando ele acorda do sonho, ele percebe que há algo acontecendo com ele. É como se ele tentasse sair de seu próprio corpo. Stay away from me. E é nesta cena que ele cai no chão, que é como se ele estivesse se rendendo. É o início de sua transformação. Uma cena como essa é feita basicamente de 3 cenas separadas, que provavelmente foram filmadas em 3 dias diferentes, e o trabalho dos atores é conectá-las. O que não é um trabalho fácil. As pessoas não sabem, mas os filmes são filmados fora de sequência. O trabalho de direção é incrível. Podemos ver que o Keanu Reeves traz para a cena suas próprias escolhas emocionais, para assim se conectar com toda a ação dessa cena. Whoa. I've seen many strange things already. Bloody wolves chasing me through some blue inferno. Bom, neste filme em particular, eu acho que o ponto onde a atuação dele sofreu mais foi por causa do sotaque. Music. Provavelmente, eu teria sido muito específica sobre o trabalho que ele precisava fazer para o sotaque do que qualquer outra coisa. Parece que ele saiu e voltou para o I personagem. didn't hear you come in. O que eu mais amo na performance do Keanu neste filme é que você pode sentir a inocência dele. E eu tenho absoluta certeza de que o diretor o orientou justamente para atuar focado nessa inocência. Ele era um ator mais jovem na época deste filme, então eu sinto que é possível ter a sensação de que ele está aprendendo à medida em que ele trabalha. É essa minha impressão ao assistir sua atuação neste filme. Ele aprendeu com Gary Oldman em cada cena que estava tocando. É possível dizer que o Keanu estava começando a evoluir como ator ao trabalhar neste filme. Will not let you go into the unknown alone. What do you mean to me? Mike, you're my best friend. Para mim, esta é uma das minhas atuações favoritas do Keanu Reeves. Porque durante essa atuação ele foi extremamente sutil ao mesmo tempo que ele também foi super poderoso. We're good friends and it's good to be, good friends. That's a good thing. So, Ele está tão envolvido em ouvir o outro personagem, são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Por exemplo, eu adoro a postura dele no início da cena. I mean, we're close. Right now we're close, but Ele está totalmente relaxado e descontraído, mas quando ele percebe que o outro personagem está lutando para falar algo, ele se aproxima e quase se inclina um pouco mais para que ele possa escutá-lo com ainda mais atenção. how close? A forma como a cabeça está inclinada suaviza o personagem. São alguns dos gestos importantes, como quando ele bate no chão chamando o amigo, e ele está dividindo a cena com outro ator fenomenal, e é por isso que a cena parece ser feita sem nenhum esforço, porque ambos estão comprometidos com seus papéis. A atuação dele é simplesmente natural. Ele está reagindo a coisas que nem sequer estão lá, porque estes efeitos especiais são adicionados só depois. O que pode ajudar o ator a se conectar com uma cena assim é uma técnica conhecida como um objeto interior. Esse objeto interior pode ser uma pessoa, um lugar ou uma coisa que é referência em nossa memória. Então ele pode estar pensando qual foi a coisa mais louca que já aconteceu com ele e reagir a partir disso. Greetings, my excellent friend. Do you know when the Mongols ruled China?
O momento e o modo como ele expressa essa fala é algo que adiciona uma camada a mais à comédia desta cena. Excuse me. When did the Mongols rule China? Tenho certeza de que isso foi algo que ele mesmo criou enquanto estava desenvolvendo o personagem. Gentlemen, I'm here to help you with your history report. What? O que é engraçado sobre os atores cômicos é que eles nunca estão interpretando a comédia em si, mas sim a realidade de cada personagem. Ele está realmente interpretando esse tipo de personagem drogado, o cara doidão. Bill. What? Strange things are afoot at the Circle K. E ele está trazendo a realidade disso porque é uma cena com seu melhor amigo e é assim que eles conversam. Por isso fica engraçado. Sabe, o público entende o humor por trás disso, o tom de voz que ele traz para a cena. I had rather be a canker in a hedge than a rose in his grace. Esse filme veio depois do Drácula de Bram Stoker, portanto, tenho certeza de que ele estava um pouco mais concentrado em tentar ser autêntico com um sotaque, mas eu ainda senti que ele entrou e saiu do personagem. I must be sad when I have cause and smile at no man's jests. Bom, esse personagem em questão, ele me parece um pouco extravagante e amplo. Se eu estivesse dirigindo o Keanu nesta cena, eu teria dito a ele para diminuir um pouco a intensidade, ou eu teria dito para ele ser uma pessoa mais extravagante durante toda esta cena, porque eu senti que a harmonia do personagem variou bastante. And tend on no man's business, laugh when I am merry. Bom, sinceramente, não foi nada fácil acreditar no que ele estava dizendo nesta cena. In this, though I cannot be said to be a flattering, honest man, it must not be denied, but I am a plain dealing villain. And your son took that from me. Você pode perceber como a transformação da voz dele é o que cria toda essa cena, já que no começo da cena, a voz dele está muito mais suave. When Ellen died, I lost everything until that dog arrived on my doorstep. Ele começa a cena com uma voz suave enquanto fala da esposa e do cachorro, mas depois ouvimos uma mudança na voz dele. Quando ele começa a falar sobre o filho deste homem tirando tudo isso dele, onde começa a ir mais fundo e se torna mais grave. Took that from me. Stole that from me. Killed that from me! É aí que a voz dele fica bem grave, e então a voz fica ainda mais grave quando ele começa a dizer que sim, ele está de volta. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. Ele vai construindo a trajetória até ele dizer a frase. But now, yeah, I'm thinking I'm back. E ele não pode usar o corpo nesta cena, por isso ele tem que usar a própria voz para demonstrar estas transições, o que eu acho fantástico. So you can either hand over your son, or you can die screaming alongside him! Oh, there he is. Ele realmente faz graça de si mesmo neste filme, ele traz todo aquele movimento em câmera lenta de estrela de filme de ação de Matrix a esta comédia romântica. É como se ele dissesse, ok, vou entregar o que vocês querem, e ele representou no filme essa pessoa que sabe quem é, mas que também é cheia de si. Mas ele transformou o personagem em alguém que todos podem gostar, o que não é uma tarefa fácil de fazer. A maneira como ele aperta a mão do rapaz e caminha até a namorada, e ele está tão concentrado em seu rosto como se ninguém mais importasse. É importante também que o personagem que o Keanu está representando seja agradável para que essa mulher também tenha uma chance e a oportunidade de se apaixonar loucamente por ele. Ele está personificando o personagem absolutamente do jeito como o público espera que ele seja. The only stars that matter are the ones you look at when you dream. Everybody, I'm Jack Trabb in LAPD. We have a slight situation on the bus here. Há muitas coisas que ele sabe que as pessoas no ônibus não sabem e a audiência sente toda essa pressão. Mas o que eu amo que ele escolheu fazer nesta cena é que ele não atuou com todo o nervosismo que envolvia o momento. If everybody will stay in your seats and remain calm,
We should be able to defuse the problem. Ele sabe que o cara vai puxar uma arma porque leu o roteiro, mas o ator não pode antecipar essa ação, ou quando a arma for puxada, ele não reagirá com autenticidade, ele precisa criar um certo clima para a transição. I don't know you, man. I'm putting my gun away, okay? Sabe, o Keanu ainda recebe muitas críticas por causa do ritmo em sua voz nas atuações. So it's cool now. It's over. Mas funciona bem para ele e, particularmente nesta cena, a calma e a sutileza em sua voz é o que é necessário neste momento. Mas se ele realmente fosse esse personagem, ele poderia ter usado um tom mais forte ainda. Isso acrescentaria ainda mais resistência a toda a cena. I'm not a cop right now. We're just two cool guys just hanging out. Há uma coisa que eu gostaria de ter visto nesta cena, eu acho que o Keanu poderia ter elaborado um pouco mais, quando ele está dizendo ao cara que neste momento, ele não é um policial. Eu gostaria de ter visto o Keanu realmente tentando se conectar com este cara, para tentar realmente convencê-lo de que ele estava falando a verdade, e sendo sincero para que todos no ônibus ficassem do seu lado. Is everybody okay? Yes! I want room service! Sabe, eu sei que muitas pessoas provavelmente zombaram desta cena, temos que pensar no porquê de seu personagem estar lembrando dos tempos mais simples da vida. Durante esta cena, o personagem está se revelando completamente. I want the club sandwich. I want the cold Mexican beer. Para um ator, isso é a coisa mais divertida de representar. Tenho certeza de que esta foi uma conversa que ele e o diretor tiveram, onde o diretor deu a oportunidade para que ele fizesse o que achasse melhor para a cena. É também o trabalho de um ator trazer essas mudanças de paradigma para suas atuações. Desse jeito, os atores conseguem prender a atenção do público. Eu tenho a impressão de que essa birra foi uma escolha do Keanu para essa cena. Acredito que ele deve ter percebido que era necessário que a cena fosse assim, porque ele precisava fazer com que seu personagem estivesse pronto para a mudança que viria logo na sequência do filme. That's where I'm supposed to be. Not down here with the dogs and the garbage and the last month's newspapers blowing back and forth. Never lost a case. Why do you think? Because you're my father. Com certeza não é nada fácil trabalhar ao lado do Al Pacino, e o Keanu está segurando sua posição ali. Minha opinião é que para o personagem do Keanu, a única essência que ainda faltava era a necessidade de saber quem era seu pai. See, call me Dad. Nessa cena, ele não somente está diante de uma pessoa que ele está tentando matar, mas também está diante de uma pessoa que por toda a sua vida, ele quis conhecer. Eu gostaria que ele tivesse demonstrado um pouco mais de emoção. O que eu senti é que ele poderia ter brincado mais com a emoção, para mostrar até onde tudo isso pode ter sido uma luta para o seu personagem. I'm on your side. You're left! Ele está muito natural neste filme. Eu sempre adorei ver os atores quando eles têm que recriar uma lesão. Eles precisam se lembrar do que vai acontecer quando pularem o muro e como eles cairão no chão, e depois eles têm que repetir a cena. É preciso também ter em mente qual a cara que você faz quando sente determinada dor, ou como é essa dor que percorre seu corpo. Ou seja, envolve muita preparação. O personagem em frente ao Keanu é um amigo dele. Sabemos que ele é um bom atirador. Ele só precisa puxar esse gatilho. Você vê a câmera parada no rosto de Keanu e focada em seus olhos. Neste momento, o público entende que ele precisa deixá-lo ir embora. Essa vulnerabilidade é uma verdadeira batalha para ele. Ele está decepcionando a si mesmo, e é por isso que é perfeito assisti-lo soltar sua frustração na arma. Do ponto de vista de um treinador de atores, esta cena é feita depois de muito trabalho interno do próprio ator. No início, você consegue sentir que ele está esgotado e de repente, o demônio possui o personagem do Shia LaBeouf e vemos que ele sente que não há nada que possa ser feito. Portanto, é como se nós víssemos a esperança sumir de dentro dele. No.
It isn't. Enquanto ele fala com o personagem do Shia LaBeouf no chão, ele olha para cima. É possível então ver essa transformação acontecer em seu personagem. É como se ele dissesse que não aguenta mais. Ele arregaça as mangas, vemos a mudança acontecendo em seu rosto. Ele percebe que vai ter que lutar contra este demônio, e ele está disposto a fazer isso. Então o que nós podemos ver é esse personagem se transformar em uma pequena cena, o que nos dá muito mais o que assistir, e isso é muito bom. Hi. My name's John. Hi, I'm Meredith and I'm the producer of this series, Good and Bad Acting. Let us know in the comments what other types of scenes you'd like to see acting coaches break down. And don't forget to hit subscribe.